Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui no canal do YouTube para falarmos da palavra do Senhor e sempre falando aos meus seguidores que acionem o sininho para estar recebendo as mensagens semanalmente. Envie os links aos colegas, aos amigos, vizinhos, familiares, para que as pessoas possam também estar tendo acesso a esse estudo, a essa mensagem que vem direto da eternidade para o coração das pessoas e que as pessoas possam estar sendo tocadas pelo Espírito Santo com a mensagem genuína para a transformação de vidas. Vamos, nesse momento, fazer uma oração inicial para que o Senhor possa estar nos abençoando nesse momento de mensagem, nesse momento de estudo de sua palavra. Deus amado, poderoso Pai, nesse momento clamamos pelo sangue de teu Filho amado Jesus. Ó Deus, de antemão já te agradecendo por esse momento sublime na tua presença, te agradecendo, Senhor, por poder estar aqui agora falando do teu amor, falando do teu evangelho eterno, ó Deus, para as pessoas. Que todas aquelas pessoas que estão aqui me assistindo agora no YouTube tenham a vida transformada pela tua palavra, que a tua palavra, Deus, que é uma espada de dois gumes, ela penetre nos seus corações, nos corações das pessoas e faça a transformação, Deus, de dentro para fora, que as pessoas conheçam a essência do teu evangelho, que as pessoas tenham afinidade com o teu Santo Espírito para aceitar o teu Filho amado Jesus como o único Salvador da humanidade. É o clamor que eu faço, já grato por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nesse momento, amados irmãos, vamos estudar o livro dos Salmos, capítulo 1, versículo do 1 ao 6. O livro de Salmos, ele tem cerca de 50 salmos anônimos, que a gente não sabe quem escreveu. O Salmo 1 foi um dos salmos anônimos, que a gente não sabe, na verdade, quem o escreveu. Mas quem o escreveu, com certeza, estava sendo usado por Deus, naquele momento, para escrever esse cântico de louvor, que é o Salmo, tão bonito, com palavras tão magníficas, tão eternas para as nossas vidas. Então, o Salmo 1 fala dos justos e dos ímpios. Os justos é aquele que pratica justiça, e os ímpios são aqueles que praticam impiedades. São chamados de ímpios. Então, é um salmo de meditação. Vamos ler ele aqui agora para todos os irmãos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que salmo maravilhoso para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual. Que conselho, que meditação, para que a gente possa entender o que o Espírito Santo está falando conosco nesse momento. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É isso que diz o versículo 1.
Bem-aventurado. É uma bem-aventurança. Quem? Quem? Bem-aventurado quem? O homem, né? Quando fala no homem aqui, está se referindo ao ser humano, tanto pode ser homem como mulher, tá certo? Que a gente deixa bem claro isso aí, que não anda no conselho dos ímpios, não recebe conselho daqueles que estão afastados do caminho do Senhor, daqueles que não conhecem o Senhor, daqueles que fazem parte, por exemplo, da igreja infiel. A gente não recebe conselho dessas pessoas. Os ímpios, repito, são todos aqueles que praticam impiedade, coisas que não agradam a Deus. Os ímpios são aqueles que desobedecem a Deus, são aqueles que não acreditam em Deus, são aqueles que usam o evangelho que não é eterno, o evangelho que não é o genuíno. E existe dois evangelhos? A palavra de Deus diz que sim. Paulo diz em uma de suas cartas que aquele que pregar um evangelho, né, diferente do que eu prego, se até os anjos pregar um evangelho diferente daquele que eu prego, que seja anátema, ou seja, que seja amaldiçoado. Então, se alguém prega um evangelho diferente desse aqui, que nós estamos agora falando, é aquele que prega um evangelho não genuíno. Então, existe sim um evangelho mal interpretado, um evangelho mal explicado por aí. Tá certo? Mas é aquela pessoa que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, né? O pecado vem da desobediência, o pecado vem daquelas pessoas que se afastam de Deus, que começam a achar que tudo que faz pode, tudo que faz é normal, que Deus perdoa qualquer coisa, que Deus releva qualquer coisa. Então essas pessoas começam a pecar, começam a cometer pecados, e esses pecados vão afastando essas pessoas de Deus. E não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, não está em grupos, em grupinhos, em rodas de amigos que não estão falando do Evangelho, que não estão falando da pessoa do Senhor Jesus, que não estão falando da eternidade, e sim falando de coisas que não agradam a Deus, escarnecendo, né, o Evangelho. Então a gente não deve sentar no meio dessas pessoas, na roda dessas pessoas. A gente deve sim se afastar delas. O apóstolo Paulo também diz assim: o homem sábio vê o mal e se esconde. Então nós não devemos ir para o meio do mal, para perto do mal. A gente deve se afastar dele todos os dias de nossas vidas. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes, seu prazer está na lei, na palavra do Senhor. A lei de Deus é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. Então, nós devemos meditar nela de dia e de noite. Nós devemos estar comendo da palavra de Deus, comendo para se alimentar espiritualmente. O corpo se alimenta de pão, de arroz, de feijão, mas o espírito se alimenta da palavra. O espírito se alimenta do evangelho, da Bíblia. Então, esse trecho está falando disso aí. Tá certo? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, as pessoas que meditam na lei, meditam na palavra de Deus, de dia e de noite, elas vão ser abençoadas, porque elas vão estar alimentadas, o Senhor Jesus vai estar perto dela, Deus vai estar contente com as atitudes dela, e o Espírito Santo vai estar
consolando, orientando, protegendo essas pessoas. Então, elas são como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto. Ela nunca seca, a folhagem nunca murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso é a pessoa que obedece a Deus, que foge do pecado. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Os que praticam impiedade, os que vivem pecando, os que vivem se afastando de Deus, eles vão ser como palha. No instante vão ser queimados e vão se acabar. A palha seca é assim. O vento chega, toca nela e ela se espalha. E se alguma faísca pegar nela, ela toca fogo rapidamente e se acaba. Então isso é o caminho do ímpio. Isso é o futuro do ímpio, do que pratica a impiedade. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Nos últimos dias, vai prevalecer, meus amados, a igreja fiel. Vai prevalecer aquele que obedece a Deus, aquele que aceitar Jesus como único Salvador. Esse é que vão prevalecer nos últimos dias, nos últimos momentos da igreja aqui na terra. Então, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor, meus amados, conhece o meu e o seu coração. Por mais que a gente tente enganar pastor, enganar o diácono, enganar os nossos pais, a gente pode até enganar, mas a Deus ninguém engana. Porque a Deus conhece o seu coração e conhece o meu coração. Então, que nós possamos estar perto de Deus, que nós possamos estar crendo no Senhor Jesus, estar pedindo o auxílio do Espírito Santo em nossas vidas e que nós possamos estar seguindo essa palavra, que é o Evangelho eterno, que é o Evangelho dado por Deus, que veio direto da eternidade, para mim e para você, para que nós possamos meditar nessa palavra de dia e de noite e andar segundo os seus princípios, para que um dia nós possamos estar com Jesus na eternidade. Fica essa palavra para vocês nesse momento, nesse estudo de hoje, e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.